Olá a todos, graça e paz. Bem-vindos a mais uma aula do curso do seminário David Brainerd a respeito de pregação expositiva. Aqui falando dessa vez sobre as sombras de Cristo no Velho Testamento. Nossa segunda aula a respeito da presença de Cristo nos textos do Velho Testamento. Eu terminei a primeira aula falando sobre Cristo, os tipos de Cristo no Velho Testamento. E hoje eu falei que ia falar sobre as sombras de Cristo no Velho Testamento. Qual que é a diferença entre um tipo de Cristo ou uma sombra de Cristo? Algumas pessoas podem usar como sinônimos, como sendo a mesma coisa. Não tem problema, tá? Se você quiser entender como sendo a mesma coisa. Eu prefiro distinguir o tipo da sombra no seguinte sentido. O tipo seria uma pessoa que representa o Messias lá no Velho Testamento. A sombra seriam outras coisas, não as pessoas. Rituais, objetos, eventos ou coisas desse tipo que fazem referência, que fazem menção a Jesus Cristo, que significam alguma coisa ligada com Jesus Cristo. Tá? Então eu queria começar com vocês com uma sombra bastante clara a respeito de Cristo, que são os sacrifícios, por exemplo. Se você está na dúvida, o que é uma sombra? Por exemplo, os sacrifícios. Sacrifícios, geralmente você está matando um animal, né? Não é uma pessoa. Né? Você tem sacrifícios humanos, inclusive na Bíblia, mencionados, mas geralmente no culto de Israel você tem o sacrifício de um animal, né? É isso que Deus pediu, um sacrifício de animal, a não ser no caso de Isaac, que ele pediu um sacrifício humano, mas que não foi necessário ser executado, né? Ser finalizado. Então você tem sacrifícios sendo mencionados em todo o Velho Testamento, na verdade no Novo também, né? Bastante sacrifícios acontecendo, e eles começam muito cedo nas Escrituras. Muitos entendem que o primeiro sacrifício expiatório, aquele que é feito para cobrir pecados, né, na Bíblia, é o de Gênesis 3, versículo 21, que diz o Senhor, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Né? Depois que Adão e Eva estavam lá no jardim do Éden, nus, sem sentirem vergonha, né? Depois eles caem em pecado, eles comem do fruto proibido, eles percebem a sua nudez e se escondem, fazem roupas de plantas para si mesmos, né? E Deus não aceita essa vestimenta deles, mas ele faz a sua própria vestimenta de peles, né? De peles. Então, se existem peles, essas peles têm que sair de algum lugar, né? Deus poderia até ter criado essa pele do nada, mas é mais provável que ele tenha matado um animal, tirado a pele e feito uma roupa. Assim se costuma entender isso como sendo o primeiro sacrifício da Bíblia. Então, um animal morre para cobrir a vergonha de Adão e Eva. E por meio dessas roupas. Então, esse é o sentido, um dos sentidos dos sacrifícios do Velho Testamento, né? Os sacrifícios da Bíblia. Alguém que morre no seu lugar para cobrir a sua falta, o seu pecado, o meu pecado. Nós sabemos que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele morre para que o nosso pecado seja pago diante de Deus. Tem uma ideia de pagamento, né? Essa cobertura tem uma ideia também de pagamento. Então você tem aí a expiação, a ideia da expiação, a palavra expiação está ligada com isso, né? Aquele que paga a sua dívida, ou aquele que cobre a sua dívida, e assim que Jesus Cristo fez em nosso lugar. Ele morre numa cruz para que nós recebamos vida eterna. E isso é simbolizado por meio de sacrifícios. Deus trabalha educando o povo com a ideia de que alguém viria para morrer no lugar deles. Deus vai trabalhando geração após geração essa ideia didaticamente por meio de um símbolo, por meio de uma sombra. Você pode usar a palavra símbolo se ficar mais fácil de você entender, né? Em vez de sombra, símbolo. Então, o sacrifício é um símbolo, o sacrifício de um animal é um símbolo do sacrifício de Cristo na cruz, ou ele é uma sombra do sacrifício de Cristo na cruz. Então você tem aqui
o primeiro sacrifício, provavelmente, né, o texto, eu não vou ser tão dogmático assim, porque o texto não diz Deus matou um animal, né? Ele já aparece com uma pele aqui, mas tudo indica que ele tenha matado este animal, que seria o primeiro sacrifício. Se não for o primeiro está logo a seguir no Gênesis 4, né? Com certeza esse aqui é um sacrifício. Gênesis 4, versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então você tem aí a Caim trazendo uma oferta de legumes para Deus, frutos da sua lavoura, né? Para Deus, em adoração. E Deus não se agrada da oferta de Caim, mas ele se agrada da oferta de Abel, que trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura. Ele não trouxe um animal vivo e gordo. Não, ele matou. Isso aqui é um sacrifício com gordura perante Deus. Então, isso é um sacrifício agradável a Deus. Por que Deus rejeita a oferta de Caim? Por causa do coração de Caim, assim, né? Por causa do coração, com certeza, de Caim. Mas eu entendo que existe também algo ligado com a própria oferta, porque Hebreus 11 diz que pela fé Abel ofereceu uma oferta melhor do que Caim. Pela fé. Fé em quê? Provavelmente fé naquilo que seus pais, Adão e Eva, ensinaram a respeito de Deus para ele. Né? Existia algo no ensino de Deus para os filhos de Adão e Eva que indicava que o sacrifício seria algo agradável a Deus. Né? E Abel assim oferece das suas ovelhas, ele mata uma ovelha para Deus. Né? E assim, então, nós temos um sacrifício, uma expiação sendo feita. Aqui você poderia comparar com os holocaustos lá da época da lei. Né? Aqui não tem esse nome ainda na Bíblia, os holocaustos vão aparecer mais depois nos tempos de Moisés. Mas dentre os muitos sacrifícios que você tem na Bíblia, o holocausto é um deles, né? É um em que todo o animal era queimado para Deus. Muitos sacrifícios os sacerdotes comiam. Né? O churrasco deles, o alimento deles, né, vinha daquela oferta que era feita. Né? Eles ofereciam, queimavam uma parte a Deus e eles comiam uma parte. O holocausto não. O holocausto, você vai encontrar isso no livro de Levítico, tudo descrito muito claramente. Nada ficava com o sacerdote, era tudo queimado a Deus, uma oferta voluntária, né? Tudo para Deus. Representa Cristo, né? Se você quer encontrar Cristo no Velho Testamento, leia o livro de Levítico. Leia o livro de Levítico. Você não pode deixar de ler o livro de Levítico se você quer entender Cristo no Velho Testamento, né? Não adianta. Você precisa estudar aqueles sacrifícios, perceber aquele sangue escorrendo no altar, aquela carne sendo oferecida. Aquilo ali é o nosso Senhor sendo oferecido numa cruz perante o Pai, para pagar pelos nossos pecados. Então, eu costumo dizer que é um dos meus livros preferidos no Velho Testamento. Eu já li inúmeras vezes o livro de Levítico, muita gente não gosta, acha meio cansativo, não é só ritual em cima de ritual, mas se você parar para pensar o que são aqueles animais, aquele banho de sangue que é descrito no livro de Levítico, né? Um animal atrás do outro, um animal atrás do outro, sempre um animal puro, um animal perfeito fisicamente, e puro conforme a lei de Moisés, sendo oferecido em nosso lugar, enfim, em lugar dos pecadores. Né? Aquilo é uma visão fortíssima a respeito do que Cristo fez pelos pecadores na cruz. Né? Então, você tem aí uma sombra muito forte, e dentre aquelas festas mencionadas no livro de Êxodo, de Levítico, né? Aquelas instituições de sacrifícios, você vai ter outros sacrifícios. Né? Noé, quando sai da arca, ele no Gênesis 8:20, né? Ele oferece sacrifícios a Deus dentre os poucos animais que ele tem na arca. Mesmo assim, ele já separa deles sacrifícios ao Senhor. Né? Isso é importantíssimo na adoração bíblica. E você tem, então, Êxodo. Vamos ver a Páscoa aqui. Esse aqui é o ápice dos sacrifícios que tipificam Cristo no Velho Testamento. Seria a Páscoa. Né? Você pega aí Êxodo capítulo 12,
Vamos ver alguns versículos aqui, o texto é extenso, né? Não vou ler ele todo, mas se você olha o Êxodo 12, versículo 3, por exemplo, falai a toda a congregação de Israel, aqui o povo de Israel ainda estava escravo no Egito, próximo da última praga, né, para saírem do Egito. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Versículos 5 a 8. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. E versículos 12 e 13. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Então, daqui vem a festa da Páscoa, Páscoa em hebraico, que é o Pessach, e esse Pessach justamente significa passar sobre ou passar por cima, que é essa palavra que está dita aqui no versículo 13. Eu passarei por cima de vós. Quando Deus visse o sangue nas portas das casas dos hebreus, o anjo da morte passaria por sobre eles. Né? Deus passaria por sobre eles. E não entraria e não haveria morte. Então, por meio do sangue do cordeiro sacrificado e passado naquela porta, os filhos de Israel seriam salvos da morte. Da mesma forma, por meio de Jesus Cristo, do sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nas palavras de João Batista, né? Este sangue passado naquela cruz, Deus passa por sobre nós e não nos conduz à morte eterna. Então nós temos vida eterna, nós temos salvação, se nós crermos no sangue de Jesus Cristo, no sacrifício de Cristo na cruz para pagamento dos pecados. Então você tem aí uma salvação pela fé. O povo de Israel tinha que ter fé para fazer isso. Ninguém ia matar um cordeiro, tirar o sangue e passar na porta se não tivesse fé na palavra de Deus, de que aquilo de fato iria acontecer. Se eu passar esse sangue aqui, eu vou ser salvo da morte. Então, da mesma forma, hoje, você, para ser salvo, precisa crer que, se você colocar confiança nesse sangue de Cristo, você vai ser salvo. Né? Que eu mereço o inferno, mas se eu confiar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu, derramou aquele sangue na cruz para salvar pecadores e ressuscitou, então eu vou ser salvo. Né? Todo aquele que crê será salvo. E aí você tem um tipo de Cristo. Esse tipo é mais surpreendente ainda se você pensar nas datas que são mencionadas aqui. Olha só, na Páscoa, né? Ele começa então dizendo que no dia 10 deste mês, tome cada um para si. Esse é o primeiro mês do calendário de Israel. E você tem no dia 10, eles tinham que separar o cordeiro. O que acontece aqui? Eles separam um cordeiro. Isso foi feito ao longo dos séculos. Aí os sacerdotes observavam esse cordeiro para ver se ele não tinha manchas. Então o povo todo trazia cordeiros para os sacerdotes na época da Páscoa, no dia 10 de Nisan. E aí você tem esse, do dia 10 até o dia 14, esses cordeiros eram examinados pelos sacerdotes. Se tivesse algum defeito no cordeiro, ele tinha que ser trocado. Se não houvesse defeito, esse cordeiro seria sacrificado. Ele era comido, então,
até o 14º mês, né? Então eles vão comer, vão matar, vão passar o sangue na porta e vão comer com ervas amargas, né? Pães asmos, pães sem fermento e ervas amargas. Vamos pensar no dia 10 primeiro. Então, separou do dia 10, observa até o dia 14, e aí você tem a morte do cordeiro. Legal. O que aconteceu com Jesus? Jesus entra em Jerusalém na sua última semana de vida. Ele entra em Jerusalém, tem aquela entrada triunfal que as pessoas clamam Hosana ao filho de Davi, no dia 10 de Nisan. Este Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que entra em Jerusalém no dia 10 de Nisan, ele é observado pelos sacerdotes, os fariseus, os saduceus. Eles examinam esse cordeiro de todas as formas e tentam encontrar algum defeito nele, fazendo diversas perguntas, tentando encontrá-lo em alguma contradição, tentando encontrar algum erro dele contra a lei, e eles não conseguem encontrar absolutamente nada. Nada, de forma que eles são obrigados a prendê-lo à traição e acusá-lo falsamente para que ele seja crucificado. Mas eles não conseguiram, em momento algum, nas suas audiências públicas, encontrar alguma falta em Jesus. Então o Cordeiro de Deus foi examinado do dia 10 de Nisan até o dia 14 de Nisan, onde foi celebrada a Páscoa, onde Cristo de fato morreu. E ele morre na Páscoa, na data da Páscoa. Então, ele de fato é o Cordeiro Pascal de Deus que tira o pecado do mundo, e ele era sem pecado, e por isso o pão da Páscoa é comido sem fermento, porque o fermento é um símbolo do pecado nessa tradição judaica, e as ervas amargas lembram também do sofrimento de Cristo amargo na cruz. Então, você tem aqui um poderoso testemunho histórico e profético da morte de Cristo, simbolicamente por meio da festa da Páscoa, aí, celebrada pelos judeus desde o Êxodo, né, desde o Egito. Depois você vai ter outras festas, né? Você vai ter outras festas sendo mencionadas aqui. Você tem aí no próprio Êxodo 12, versículos 15 e 19, ele vai descrever aí a festa dos pães ázimos, que é junto com a Páscoa. Ela começa aí na Páscoa e vai 7 dias comendo pães ázimos, onde eles tinham que tirar todo o fermento da sua casa e não podia comer pão com fermento de forma alguma, que representa o corpo de Cristo, né? O Cordeiro de Deus. Ele também é o pão de Deus, né? O pão que desce dos céus. Então, ele é o pão sem fermento. O corpo dele, entregue por nós, está representado nesse pão das festas das festas pães ázimos. E depois você tem aí no Êxodo 23, versículo 16, uma outra festa. Eles tinham 7 festas ao longo do ano, que eles repetiam todos os anos, festas principais aí da lei. E o sentido simbólico aí dessas festas, o sentido profético das festas é muito bonito de se estudar. Eu tenho no meu canal pessoal, o canal Érico Hempel no YouTube, se vocês quiserem conferir, uma playlist só com as festas judaicas. Eu recomendo vocês assistirem esses estudos, porque eu descrevo cada uma das 7 festas judaicas em detalhe, o seu sentido da época, os seus detalhes de como era celebrado e qual é o sentido profético, o cumprimento profético dessas festas. Não vou fazer isso aqui, vou só mencionar para vocês. Então, você tem no Êxodo 23, versículo 16, e a festa da cega dos primeiros frutos do seu trabalho que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiver. Então ele está mencionando outras festas, uma festa aí das primícias. Essa festa das primícias, ela vai ser celebrada no Novo Testamento no domingo da ressurreição. Então Cristo é morto na Páscoa, e ele ressuscita no domingo das primícias. Então a festa das primícias é uma sombra da ressurreição de Cristo, do pão de Deus que é movido pelo sacerdote na festa das primícias. Festa das primícias. Ele é movido pelo sacerdote diante de Deus e representa o corpo de Cristo, esse pão sem fermento saindo da sepultura. Então, alguns detalhes assim que eu estou passando rapidamente, mas que você tem que de fato assistir os outros vídeos para entender essas festas. Tá? Você vai ter depois festa das trombetas, descrita em Levítico 23, 24. Essa festa representa a volta de Cristo, né? Cristo está voltando, é representado por essa festa das trombetas. Você tem em Levítico 23, 33, a festa dos tabernáculos, que representa o reino de Cristo aqui na terra, que irá acontecer. Tá?
Então isso estava tipificado nessas festas. Agora, então isso bastante claro do que os sacrifícios são uma sombra de Cristo no Velho Testamento. Esses sacrifícios aí representam Cristo morrendo em nosso lugar. Uma outra sombra bastante interessante é uma rocha. A rocha é uma sombra de Cristo no Velho Testamento. Veja Números capítulo 20. Números 20. Números é um livro cheio de nomes, cheio de repetições de histórias. Eu não gosto de ler números, eu pulo números quando estou lendo a Bíblia. Não pule números, não pule Levítico, não pule nada. Leia tudo. Você tem aí Números capítulo 20. Aqui é uma história bastante interessante. Você lê do versículo 2 a 11. O povo de Israel no deserto, né, e não havia água para a congregação, então se reuniram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, lugar onde não há semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem tem água para beber? O povo estava com sede no deserto, reclamando. Né? Eles preferiam ter morrido antes do que ficar passando sede agora. Né? O povo reclamava bastante. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhe apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara, e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Água saindo da rocha. Moisés feriu a rocha e saiu água. Por que isso é símbolo do Messias? Onde é que está Cristo aqui? Na rocha, né? Você poderia tentar fazer uma aplicação assim da sua própria cabeça. Eu acho que isso aqui está parecendo o Messias. Mas você não precisa ter muita imaginação, não, porque o apóstolo Paulo já fez isso para você. Ele já fez a associação entre a rocha do deserto e Jesus Cristo. Essa associação você vai encontrar em 1 Coríntios 10, versículos 1 a 4. Então, 1 Coríntios 10, 1 a 4. A gente tem que tomar cuidado com essas interpretações simbólicas, né, das Escrituras. É bom que os próprios autores da Bíblia fazem isso para a gente, porque a gente sabe aí já não vai errar. Né? Eu gosto sempre de tomar a Bíblia ao pé da letra, entendê-la literalmente, né? Mas ela, apesar de ser literal muita coisa, ela tem às vezes duplo sentido. Então, por exemplo, esse caso da rocha aconteceu de verdade, foi literal. Né? Moisés bateu numa rocha e saiu água, o povo bebeu e não morreu de sede. Só que ela tem um duplo sentido. Além do literal, ela tem também um sentido profético, que é o que acontece aqui com o apóstolo Paulo, capítulo 10 de 1 Coríntios, versículos 1 a 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Nós já está falando de outras sombras aqui, né? A nuvem e o mar vermelho se abrindo são símbolos do batismo. Nosso estudo não é sobre o batismo hoje, é sobre Cristo, né? Então vamos seguir aqui. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, outra sombra aqui, comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, a pedra era Cristo. Cristo foi ferido por nós, foi traspassado por nós, foi furado, saiu água de Cristo literalmente, além de sangue,
Mas é claro que a água que nós bebemos não é essa, a água que nós bebemos é a água da vida que vem de Cristo e espiritual, evidentemente a vida eterna que procede de Cristo. Então Cristo foi furado para que nós bebêssemos da água da vida e tivéssemos vida eterna, nós fôssemos salvos. Assim como o povo de Israel no Velho Testamento, a rocha que simbolizava Cristo foi ferida, foi furada por Moisés e dessa rocha saiu muita água de onde os filhos de Israel beberam para que não perecessem. Tá? Então você tem aí uma comparação muito bonita da rocha com Cristo. Né? Existem outras pedras no Velho Testamento que são símbolos de Cristo. A rocha é um símbolo do Messias no Velho Testamento. A pedra é símbolo de Jesus. Vamos ver alguns textos a respeito disso. Olha só, você tem Zacarias 3:9. Acho que eu vou pular esse de Zacarias, ele requer um pouco mais de explicação. Vamos direto em Isaías 8. Isaías 8, versículos 13 em diante, 13 a 15. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. E muitos entre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados e enlaçados e presos. Não menciona Jesus aqui, menciona o Senhor dos Exércitos, no hebraico. O Senhor aqui é Yahweh, né? A possível pronúncia para o nome de Deus, não se tem certeza qual é a pronúncia, mas Yahweh é esse Senhor aqui, com todas as letras maiúsculas da nossa Bíblia, né? Desculpe. Ele vai ser uma pedra de tropeço, uma rocha. Então eu já sei que a rocha simboliza Deus. Mas estamos pensando na segunda pessoa da Trindade, que é Jesus, né? Então, eu vejo aqui que a rocha simboliza Deus, mas não está tão claro ainda por esse texto se a rocha simboliza Deus Pai ou Deus Filho ou o Espírito Santo, né? Mas temos aqui a rocha representando Deus muito claramente. Depois você vai ter Isaías 28, 16, na verdade representa Cristo aqui, nós vamos ver, mas você tem Isaías 28, versículo 16 também. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Estamos falando um texto que Deus colocou uma pedra de esquina, né, em Jerusalém. Que pedra é essa? Em Sião, né? Que pedra é essa? Né? Não identificou, não diz quem é a pedra. Como é que eu posso saber quem é essa pedra? Bom, o Novo Testamento vai dizer quem é essa pedra. Quem são essas pedras de Isaías aí, né? Olha só, 1 Pedro. 1 Pedro 2. 1 Pedro, capítulo 2. Versículos 4, 6 e 8. Versículo 4. Chegando-vos para ele, Pedro falando com o povo, né? Chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então, pedra viva. Está falando do Senhor aqui, do Senhor Jesus. Essa é a pedra viva, preciosa a Deus. Versículo 6, por isso também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião, está citando Isaías, que acabamos de ler, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Então a pedra é Cristo. E versículo 6 e 8, né? Eu li o 6, agora vamos ver o 8. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então, ela é salvação para quem crê e ela é tropeço e morte para quem não crê, né? Porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Então, nós vemos por essas palavras de Pedro que aquele Senhor que era uma pedra lá, o Yahweh que era uma pedra no livro de Isaías,
é o próprio Senhor Jesus, né? Jesus ali sendo chamado de Yahweh. Jesus é Deus, claramente Jesus é Deus. E aí você tem então também em Mateus 21, Jesus falando. Mateus 21, 42 a 44. Diz-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina? Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos vossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos, e quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então é isso. Cristo mesmo está falando a respeito de si mesmo. Ele é esta pedra. Existe um outro texto profético no Velho Testamento que usa a pedra para representar Jesus Cristo. Esse texto encontra-se em Daniel. Daniel capítulo 2 tem uma visão fascinante, impressionante de Daniel a respeito do tempo do fim, da história, do mundo que seguiria. E ele vai dizer, no capítulo 2, então, na verdade, a Daniel foi entregue a interpretação, né? Capítulo 2, versículo 35, a respeito de uma visão de uma estátua que o rei Nabucodonosor tinha tido, né? E essa interpretação ele vai dando, explicando essa estátua. Nós não vamos falar sobre essa estátua hoje, mas o fato é que essa estátua que estava no sonho de Nabucodonosor, ela representa os reinos da terra, as nações, os impérios do mundo ao longo da história, até o fim dos tempos. E no final dos tempos, você tem um acontecimento marcante que determina a queda dessa estátua. No versículo 35, então foi juntamente esmiuçado, é uma estátua composta de diversos elementos, ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Então, a pedra cortada sem auxílio de mãos humanas, ela vem e cai sobre os pés da estátua, esmaga os pés, a estátua cai e é derrubada. Esse é o sonho do rei, e você vai ter, então, daí a interpretação que vai ser dada nos versículos seguintes, e depois no versículo 40 e, vamos ver, 45, da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Então, na verdade eu pulei, eu deveria ter lido o 44, né? 44 diz assim: Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, e o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser. Tá? Então, essa pedra é esse reino. A pedra esmiuça a estátua e ela se transforma numa grande montanha que enche toda a terra. O que é isso? Então, é Cristo quando voltar, segunda vinda de Cristo. Ele voltará, primeiro ele arrebatará a sua igreja, levará os ares da sua igreja, e em seguida ele voltará para a terra e derrotará os impérios deste mundo, liderados pelo anticristo. Você vai encontrar isso no Apocalipse. Tá? Então, também não vou dar os detalhes aqui a respeito de como e quando isso acontece, mas o fato é, Cristo derrotará o reino do anticristo e estabelecerá o seu reino aqui na terra. Este reino é representado por uma pedra, uma rocha que esmaga os reinos deste mundo e estabelece o seu próprio reino, que é governado pelos filhos de Deus. Os santos do Altíssimo aqui
sendo representados aí, representando os que irão habitar e governar no reino de Cristo aqui na Terra. Tá? Então, tem muito mais a respeito do porvir do que somente o céu e anjos e harpas tocando e coisas assim. Vai haver um reino de Cristo milenar, onde nós iremos governar sobre as nações. Então, esse é um outro assunto, mas representado mais uma vez pela pedra. A pedra é uma sombra do Messias e seu reino. Tá? E nós temos uma sombra muito forte, além aí do pão, além da pedra, da água. Né? Nós temos, Cristo falou em João 6, né, que eu sou o pão da vida que desce dos céus, seus pais comeram do maná, né, mas o maná não é o verdadeiro pão que desce dos céus, eu sou o pão que desce dos céus e que dá vida a todo o que crê. Então, ele é o pão da vida, ele é a água da vida, ele é a rocha. Esses símbolos todos estão como sombras no Velho Testamento. Ele é o Cordeiro. Tudo isso que aparece no Velho Testamento é Cristo representado. Existe um outro símbolo muito forte que você vai encontrar nos capítulos 25 a 30 do livro de Êxodo, a descrição do tabernáculo, aquela tenda da congregação de Israel, onde era feita a adoração, onde havia o altar do sacrifício no pátio, onde eram mortos os animais, onde havia uma bacia com água para os sacerdotes se lavarem, onde havia a tenda propriamente dito, com o lugar santo e o santo dos santos, onde você tinha o altar do incenso, onde você tinha um castiçal, onde você tinha uma mesa com pães da proposição, onde no santo dos santos você tinha a arca da aliança. Então tudo isso é no tabernáculo. O tabernáculo é um grande símbolo de Jesus Cristo no Velho Testamento. Como é que nós podemos entender isso, né? Se você for ler as descrições que estão nos capítulos 25 a 30 do livro de Êxodo, você vai ficar se perguntando, mas onde é que está Cristo aqui? Né? Tudo bem, eu enxergo nos sacrifícios, né? Eles estão matando cordeiros no tabernáculo, então os cordeiros já entendi, eles são uma sombra de Cristo. Mas é só isso ou tem algo mais? Nesse ponto, eu vou invocar aqui a ajuda do autor de Hebreus para nos explicar em mais detalhes o que significa o tabernáculo, né? Porque tem muito mais de Cristo ali do que somente os sacrifícios. Vamos ver lá então. Confira na sua Bíblia, em Hebreus, a partir do capítulo 7, o que a palavra de Deus nos explica a respeito deste assunto, desse livro, né? Então, no versículo 17 do capítulo 7 de Hebreus, ele diz assim: porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Tá. Está falando aqui sobre o Senhor Jesus. Você tem que ler o contexto todo, evidentemente, para entender. Nós não temos tempo de fazer isso, estou dando uma passagem rápida. Mas depois, se você lê com calma aí o livro todo de Hebreus, você vai perceber o contexto aqui. Ele está falando de Jesus. Tá? Então, Jesus é um sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Já mencionamos a ordem de Melquisedeque na primeira aula. Se você não assistiu, dá uma olhada lá na primeira aula do curso, em que nós falamos sobre Melquisedeque. Tá bom. Então, Cristo é um sacerdote. Então, aqui você já percebe uma coisa. No tabernáculo, eles tinham os cordeiros que eram sacrificados no altar e eles tinham o sacerdote. Então eu já aprendo que Cristo não é só a oferta, ele é também o sacerdote. Cristo é a oferta e o sacerdote. Tá? Então, segundo ponto, Cristo é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Vamos para mais um verso no capítulo 9 de Hebreus, agora versículo 11. Também confirma que Jesus é o sacerdote. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então aqui está comparando
os rituais do Velho Testamento, o antigo tabernáculo e o sacerdócio, com o sacerdócio de Cristo. Estou fazendo uma comparação aqui. Aquilo eram só sombras. A coisa verdadeira é Cristo. Ele entra num tabernáculo celestial, muito mais perfeito do que aquele tabernáculo lá construído nos tempos de Moisés. Tá? E eu vejo que ele é o sumo sacerdote, também claro aqui nesse texto, mas ele é também o cordeiro, né? Isso nós já falamos, mas ele menciona aqui no versículo 2, pelo seu próprio sangue. Então, ele é um sacerdote que oferece seu próprio sangue. Geralmente, o sacerdote estava oferecendo o sangue de outro, né? Cristo é um sumo sacerdote que oferece o seu próprio sangue a Deus. Versículos 26 a 28, né? De outra maneira, era necessário que fora aparecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele é um sacerdote que sacrifica a si mesmo. Tá? Então, versículo 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Tá, então ele é nosso sacerdote. O sacerdote faz intercessão pelo povo, a favor do povo perante Deus, oferecendo sacrifícios para que Deus perdoe o povo. Cristo faz isso por nós. Ele oferece perante Deus Pai o seu próprio sangue como sacerdote em nosso favor. Então nós não vamos perecer, porque o sangue de Cristo foi oferecido a Deus, perante Deus, em nosso favor. Tá? Mas não para por aí. No tabernáculo você tinha um véu. Você tinha dentro da tenda, você tinha um véu ou um pano, uma cortina que separava uma parte de outra parte. É dividido em duas partes aquela tenda. A primeira parte, todos os dias, os sacerdotes entravam para queimar incenso e para manter acesa a chama do castiçal, a menorá. E tinha uma segunda parte, chamada de Santo dos Santos, separado por este véu, uma cortina, onde somente o sumo sacerdote entrava uma única vez por ano para oferecer sacrifícios pelo povo e por si mesmo no dia da expiação, chamado Yom Kippur. Tá, então vamos entender um pouquinho mais sobre este véu. Hebreus 9, versículo 2. Porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candelabro e a mesa, esse candelabro é a menorá, a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Então tem aí a primeira parte, o santuário. Depois vamos ver o versículo 3 mesmo. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, tá? Explicando a separação, né? Tem um primeiro véu para entrar no lugar santo, depois um segundo véu para entrar no Santo dos Santos. Aí vamos pular lá para o capítulo 10, versículo 19 e 20, então está explicado aí da sombra. Essa é a sombra, um tabernáculo lá terrestre. Qual é a verdade, o significado dessa sombra? Capítulo 10, versículo 19 a 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Veja só, você tem o sacerdote que se lavava ali numa bacia com água antes de entrar no lugar santo, e depois ele entrava com sangue no Santo dos Santos uma vez por ano para fazer intercessão pelo povo e falar com Deus. Nós temos o corpo lavado com água limpa, nós não só bebemos da água da vida e fomos lavados pelo Espírito Santo no batismo do Espírito Santo após a nossa conversão em Cristo, ou na hora da nossa conversão em Cristo, como também passamos pelo batismo das águas, tivemos o corpo lavado pelas águas, e nós entramos perante o Santo dos Santos na presença de Deus em oração hoje em dia. Para isso nós podemos entrar por quê? Porque o véu do templo foi rasgado quando Cristo morreu. Ele partiu-se de alto a baixo. Esse véu que separava o lugar santo dos santos,
que na época de Cristo já não era mais uma tenda como o tabernáculo, era o templo ali em Jerusalém, mas tinha ainda este véu separando o Santo dos Santos. Ele foi rasgado quando o corpo de Cristo foi perfurado. Ele morre e esse véu é rasgado, e simbolicamente isso significa que o nosso acesso a Deus agora está liberado. Eu não preciso de um sumo sacerdote humano para fazer uma intercessão por mim uma vez por ano. Agora eu posso entrar pessoalmente diante da presença do nosso Deus, atravessando esse véu que foi rasgado. Que véu é este? É o corpo de Cristo. Diz bem claro aqui no versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, sua carne. A carne de Cristo perfurada e rasgada é o véu do Velho Testamento. A carne sendo rasgada de Cristo permite que agora, por causa disso, eu me achegue a Deus em oração com ousadia, não com medo dele não me ouvir, mas se eu sou um filho de Deus e me achego em fé, em nome de Jesus Cristo, ele vai sim me ouvir e atender as minhas orações conforme a sua soberania, a sua bondade e sabedoria. Mas temos aqui um símbolo muito forte. Então, Cristo é o sacerdote, Cristo é a oferta, Cristo é o véu. Mas tem mais. Cristo é também o altar. Hebreus 13, versículo 10. O altar do sacrifício. Hebreus 13, versículo 10. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Os judeus tinham um tabernáculo no templo, ainda existia nessa época, eles tinham um tabernáculo, tinham um altar. Como é que eles tinham um altar? Qual é o nosso altar que está falando? Tem um outro altar que eles não usam. Eles não usam porque eles não creem em Cristo, eles não têm Cristo. Eu tenho Cristo, qual é o meu altar? Qual é o meu altar? Então você tem aí esse tabernáculo aí, o versículo 15 vai dizer quem é o altar. Portanto, ofereçamos sempre por ele quem? Por Jesus Cristo, né? É Jesus que ele está falando, o versículo 12 deixa bem claro. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta, então está falando de Jesus. Versículo 15 vai dizer, portanto, ofereçamos sempre por ele, por Jesus, a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Nós também somos um reino sacerdotal, nós também somos sacerdotes. Ele é o nosso sumo sacerdote, mas nós somos sacerdotes, nós também oferecemos oferta. Qual é a nossa oferta? Louvor. Louvor a Deus é a nossa oferta aqui no versículo 15. Eu sou sacerdote, eu ofereço uma oferta a Deus no altar. Qual é o altar? É Cristo. Cristo é o nosso altar. Por ele, eu sempre por ele ofereço sacrifício a Deus. O sacerdote no Velho Testamento, ele, por meio do altar, oferecia sacrifício cordeiro a Deus. Eu, por meio do altar, que é Cristo, ofereço um sacrifício de louvor a Deus. Deus não recebe louvor de qualquer um, ele só recebe louvor que seja oferecido no altar, por meio do altar, e o altar é Cristo. Se você não tem Cristo, os seus louvores a Deus não são recebidos por Deus. Você precisa do altar, você precisa de Cristo. Né? Então você tem aí uma visão maravilhosa, uma sombra maravilhosa de Cristo no Velho Testamento, que é o tabernáculo. Eu vou encerrar aqui esta segunda aula e vou deixar para a última aula para falar sobre as vindas do Messias profetizadas no Velho Testamento. Vai ser uma aula breve sobre isso, nós não vamos falar muito por causa da escassez do tempo e da riqueza do assunto, mas nós vamos falar sobre as vindas do Messias e sobre as aparições de Cristo no Velho Testamento. Ok? Que Deus te abençoe.